filho é sempre um resgate da sua criança interior, né? Ninguém sabia muito por que eu tava tão vulnerável, mas eu falei, cara, eu preciso aceitar essa vulnerabilidade pra também depois encontrar a minha força, né? Gostaria de proteger a minha filha dessa coisa de trabalhar muito cedo, sabe? Ou de ser independentona muito cedo, a guerreira que vai. 5h30 tava um dia lindo, ia dar um pôr do sol maravilhoso, eu amo praia. Peguei ela e falei, vamos pra praia hoje? Ela falou, nem pensar. Pra mim, foi ali, tipo, acabou minha positividade no segundo dia. Eu me deparei com um grande desconhecido. Ali, isso pra mim era, tipo, um abismo mesmo. Dizem que quando o dia amanhece com muita neblina é porque vai ser um lindo dia de sol. É verdade. Assim também é com a chegada de um bebê. Uma jornada enlouquecedora e incrível que é a maternidade. Chora bebê, chora a mãe, os dias passam e entre um choro e outro aparecem sorrisos. Sorrisos que fazem seu coração explodir de alegria. Esse trecho de abertura foi extraído do livro 60 Dias de Neblina, best-seller da escritora Rafaela Carvalho, que fala sobre essa jornada transformadora. O puerpério e os primeiros meses de um bebê são um mergulho numa dualidade de sentimentos que a autora traduziu tão bem que tocou a nós duas aqui e também a nossa convidada de hoje. É isso, foi quando a Liz nasceu, há 5 anos, que ela conheceu a obra e se identificou tanto que virou uma peça. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro para gravar a 5ª temporada do podcast no Multi Estúdios, no Shopping Jacarepaguá e muito felizes de poder receber essa convidada. Não esquece de conferir aí se tu estás inscrita ou inscrito no nosso canal, acionar o sininho para não perder nenhuma novidade e tantas convidadas legais que têm passado por aqui. Já tem 5 temporadas no ar. Dá uma paradinha no vídeo agora, vê se tu te inscreveu. É importante pra gente que você dê esse clique, receba as notificações, saiba quando os programas vão ao ar e também, a partir disso, vai ser espalhado esse conteúdo para mais e mais pessoas. Já fez? Nessa temporada a gente está falando sobre saúde mental, saúde física das mães. Essa conta fecha toda quinta, 19 horas, tem um novo episódio. É verdade. E nos segue também nas redes sociais, no @tudo sobre minha mãe. Sempre com a parceria do Assum Supermercados e da Nestlé. Que já tá aqui no clima de Natal, hein? Panetone. Se a gente fala em tradição, em família, sempre tem que ter um bom panetone na mesa do Natal. Lá em casa tem, na tua? Sempre tem. E aqui o shopping já tá todo decorado, tá lindo. Eu adoro o Natal. Eu também. Essa linha de panetone aqui com sabores deliciosos que o público já conhece, nos chocolates, mas que agora também tá no panetone. Vamos pra convidada, hein? Vamos, com certeza. Será que deu pra conhecer ou imaginar quem é pelas dicas que a gente deu? Acho que sim, né? A gente foi até diretas demais. Nenhum suspense para receber aqui conosco hoje a atriz Juliana Didoni. E gaúcha! Seja bem-vinda! Obrigada. Tô feliz, assim, é um prazer conversar com vocês. Começar, né, esse início, mas eu já acompanho desde a primeira temporada que a gente se falou, que a gente ficava, né, Xana, trocando WhatsApp, quando vamos. Mas o universo quis que a gente estivesse aqui, olhando mesmo no olho, presencialmente, para conversar sobre maternidade. E nesse momento, né, Ju? Maravilhoso, exatamente. Não poderia ser outro, né, para poder falar da peça também. E acho que quando a gente se falou, ela ainda era uma semente, sabe? Era um embrião que tava ali crescendo, mas não estava na época da colheita. E agora a gente está colhendo mesmo os resultados de poder levar para o público essas palavras que vocês começaram, né, me apresentando através do livro da Rafa Carvalho. Eu já me emocionei porque realmente as palavras dela chegam muito violentamente na gente, né? É muito rápido. Você fala, gente, eu que estou escrevendo isso ou ela que está escrevendo isso? Como que ela sabe que eu estou sentindo o que ela escreveu agora, né? Então, o livro da Rafa é um abraço mesmo, mas não tem como
não se emocionar de ler um trechinho, né? Sempre que eu leio, e eu já li muito, tanto o livro quanto a peça, mas é um tema mesmo que fala muito profundamente com a gente, né? E tem um momento de estar passando por isso, tem um momento de lembrar disso, tem um momento de contar para uma amiga que está gestando como vai ser. Eu acho que os 60 Dias de Neblina até virou um presente para gestantes, sabe? Para preparar as mulheres para esse momento. Eu já dei várias vezes o livro, li durante a minha gestação. Sim. E trazendo esses assuntos, né, Tati, que há algum tempo não se falava tanto, né? Como o puerpério, essa sensação da maternidade arrebatadora. Desde a primeira temporada, Ju, a gente fala de que mulher nasceu com a tua maternidade. E hoje, lá no finalzinho do programa, a gente vai fazer essa pergunta para a Juliana, né, para ela chegar a essa conclusão, assim, de essa nova mulher que a gente acredita que nasce quando a gente tem filhos. Mas para começar o papo, eu queria te perguntar algo parecido com isso, assim, mas o que mudou definitivamente na Juliana quando ela virou mãe? São tantas coisas, né? São tantas coisas que mudam. Eu acho que muda tudo, desde coisas muito concretas a coisas sutis também. Mas eu acho que ter um filho é sempre um resgate da sua criança interior, né? Que a gente vai adormecendo conforme os anos passam e a gente tem que cumprir regras, tem que criar responsabilidades, tem que conviver em sociedade. Então, você vai colocando máscaras, assim, sociais no seu trabalho ou num relacionamento, né? É difícil os lugares que você realmente é você depois da vida adulta, né? Normalmente é num ambiente mais familiar ou com aqueles poucos amigos que você tem. E quando nasce seu filho, sua filha, você se vê tão criança quanto aquela criança. E lembrando dos cuidados básicos que você tem que dar, mas que talvez você não teve. Então, é uma coisa muito louca que rola com a nossa psique, né? E eu acho que eu resgatei um poder de assumir, não é nenhum poder, mas assim, assumir a fraqueza, assumir a vulnerabilidade. E isso me deixou forte também, porque eu acho que quando a gente vai querendo tapar o saco com a peneira, a gente vive, né, num mundo contemporâneo que somos guerreiras, uhul, a mulher é forte, a mulher, ela dá conta de tudo, ela é independente financeiramente, emocionalmente. E aí, quando você tem um bebê, por mais que você tenha um apoio do pai, né, do seu companheiro, você se vê muito frágil, porque você nunca foi mãe, pelo menos na mãe falando do primeiro filho, né? Então, quando eu me vi com a Lisa ali, eu via que não tinha outro jeito a não ser poder falar das minhas fraquezas. Eu precisava falar disso para minha mãe, para o meu companheiro na época, para as minhas amigas mais próximas, para as minhas irmãs. E ainda assim, como só minha mãe tinha tido filho do meu círculo próximo, as minhas amigas, eu fui a primeira das amigas mais próximas a ter filho. Então, ninguém sabia muito por que eu estava tão vulnerável, mas eu falei, cara, eu preciso aceitar essa vulnerabilidade para também depois encontrar a minha força, né? Então, voltando assim, a pergunta, eu acho que eu encontrei a força que existia em mim através de assumir a minha fraqueza, sabe? Porque desde muito tempo eu sou independente financeiramente, comecei a trabalhar com isso com 11 anos, né, a fazer teatro, assim, muito novinha. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, sim, guria. Aí em Porto Alegre. Exatamente. Com Paulo Guerra, no teatro, fazendo minha primeira peça musical. Então, fui meio atropelada por esse turbilhão do trabalho, da mulher que realiza, que vai, que viaja, nanana. Daí, quando eu vi minha filha, eu falei, cara, eu também preciso de cuidado. E eu acho que assumir isso é o primeiro passo de você falar, cara, agora você é muito forte, porque se eu der conta desse bebezinho, eu só pensava que eu embalava a Liz e falava, ela tem 3 meses, eu tenho 33 anos. Ela tem 3 meses, eu tenho 36 anos. Eu tenho que dar conta disso. Isso vai passar, cara, isso vai passar. Eu vou conseguir. Tu tinha sonho de ser mãe? Eu tinha muito sonho, mas eu sempre postergava, sabe, Tati? Acho que por conta muito do momento ideal, financeiramente. Eu vi minha mãe passando muito perrengue. Minha mãe é mãe solo de 3, né? Tu é a mais velha? Eu sou a mais velha, então tem esse lugar de um ponto de vista um pouquinho de fora, né? De responsabilidade. Vendo minha mãe ali passando os perrengues com as minhas irmãs menores, assim.
Então, eu sempre tive muito essa necessidade de ter uma estrutura financeira desde muito nova. Tipo, vou fazer meu rolê, vou viajar, quero ser atriz, depois vou pro Japão para ser modelo, já que teve essa oportunidade. E fazendo meu pé de meia, fazendo meu pé de meia. Então, eu sempre achava que eu precisava de um pouco mais de estrutura. Eu acho que eu ainda tenho que fazer um trabalho X, acho que ainda tenho que ter mais tantos dinheirinho aqui na conta. E aí, quando veio, então, porque foi uma surpresa, já estava com o Flávio, né, meu ex-companheiro, há 4 anos, quando a Liz engravidou. Já era uma relação, assim, estável. Mas eu fiquei chocada. Eu fiquei, tipo... E agora? Não é agora, não é agora. Calma, sabe? Tinha uma pressão familiar um pouco. Minha irmã mais nova era louca para que eu tivesse filhos. Que Na verdade, era ela que queria ter 33, filho, que ela já tá no né? segundo. 33. Eu tinha 33, quando eu engravidei. Você falou uma coisa super importante, até a gente nem tinha pensado em abordar, mas isso me tocou, porque ontem eu estava conversando, inclusive, com a Xana, eu disse, acho que meus filhos vão batalhar cedo pela vida, não te falei isso? Falou. Tu achas que como filha, assim, numa mãe solo, eu cuido dos meus filhos sozinha, praticamente, né? Isso te fez ter amadurecer mais rápido ou querer ter essa estabilidade daqui a pouco para que a tua mãe tivesse um pouco mais de tranquilidade ou nada a ver? Com certeza, Ou né? complementando até também de perder mais rapidamente essa criança, né? Essa exato. inocência, essa liberdade infantil, que a gente não pensa em responsabilidade por causa disso. É muito curioso, assim, porque eu não sei, eu acho que sim, absolutamente, né? Os nossos filhos, eles percebem muito tudo que está acontecendo. Eu vejo minha filha com 5 anos, mas desde os 3, 4, eles são esponjas, né? Por isso que eu não acredito num casamento por causa dos filhos, sendo que os pais não estão se dando mais bem, né? Você fala, mas então separa, se é por causa dos filhos, separa. Porque essa criança vai ser mais feliz num lar separadamente, mas que seja harmonioso, né? Do que pais brigando o tempo inteiro. Mas a criança vai percebendo muito, assim, o rock do dia a dia daquela mãe solo, né? E vai vendo que precisa ajudar, que precisa... acho que sem querer, sem muitas elaborações, né? Porque é uma criança, mas já dá um instinto de sobrevivência mesmo. Eu preciso ser parceiro da minha mãe, eu preciso ajudar a minha mãe, eu preciso ser um bom aluno, não posso dar mole, não posso... Aquela criança vai ganhando uma consistência emocional, mas eu não sei se é positiva, sabe? Eu acho que é bom, me vejo muito mais forte do que alguns exemplos que eu tenho perto de uma estrutura familiar de mãe e pai, com dinheiro ali. Às vezes, você também... Eu, como mãe, em relação a isso, por mais que ela veja o meu rolê, e eu faço questão de que ela veja também as minhas dificuldades, a gente vive numa bolha privilegiada, né? Então, às vezes, eu posso até dar um negocinho ali pra ela, a maquiagem que ela quer, mas eu penso, cara, ontem eu dei um slime. Então, hoje ela não vai ganhar, porque ela precisa também entender a frustração, né? Pra querer também as coisas dela e entender que às vezes não tem, tudo bem. Mas, pensando em mim, na minha filha, eu acho muito legal, então, essa criança ter a percepção do corre, porque é o real. Então, às vezes, se essa família não tem nenhum... Todo mundo tem um corre, né? Na verdade, alguma dificuldade. Mas, eu acho que se não existe, se é uma coisa muito organizada, né, a família com o pai, com a mãe, estabilizados financeiramente, eu acho que ainda assim, que bom, ótimo para a criança poder deixar ainda a infância acontecer, né, rolar mesmo essa infância, porque depois o mundo adulto é tão difícil que eu gostaria de proteger a minha filha dessa coisa de trabalhar muito cedo, sabe? Ou de ser independentona muito cedo, a guerreira que vai. Se for uma vontade dela, eu acho que ela tem que se experimentar em tudo que ela quiser. Mas eu não fico, acho que, louca para que ela saia, porque hoje, aos 39 anos, eu falo, nossa, por que eu comecei tão cedo? Foi por necessidade, mas assim, tô cansada, sabe? Não, é que Às assim, vezes... tu começar 11 anos, né? Agora, a adolescência, a partir de 16, 18, é um processo interessante, né? Sim, porque para buscar a sua independência, no sentido também de se valorizar. Todos os formatos têm, né, na minha visão, as suas questões, né? Mas é O como bônus eu te vi falar. e o ônus. Eu pensei, nossa, talvez tenha sido um dos motivos, né, que te alavancou assim tão cedo para a carreira. E a gente fica pensando também, total, né? Total. De
desse tempo mesmo. Eu acho que quando a gente vai para o lugar de mãe, né? E a gente olha até mesmo, como tu falaste no início, para nossa própria infância, tem coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, né? Então, como tu fala, gostaria que ela fosse mais tempo criança, que ela vivenciasse isso de uma maneira mais leve. E quando a gente se coloca no lugar de mãe, a gente quer evitar também a saída de casa, né? Todo aquele tempo, quer ter mais tempo junto com os filhos. Eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre daqui a pouco é adolescente, eu tô passando por isso, assim, daqui a pouco é adolescente, daqui a pouco não vai querer colo, daqui a pouco não vai querer abraço, beijo, e são processos que vão acontecendo e que nos assustam quando a gente tá nesse lugar de mãe. Mas eu já li algumas entrevistas tuas que tu fala dessas regras da maternidade, o quanto tu recalculou a rota muitas vezes, né? Coisas que tu prometia fazer, ou que tu imaginava que ia fazer, sobre os horários, sobre as ordens, as regras. Como foi esse processo, assim, no dia a dia? Passou mais por isso logo no início? Passa ainda hoje? Nossa, passo muito ainda hoje, dessa mudança de rota mesmo, né? Pra mim tem um jogo, não sei se vocês brincaram isso na escola, eu brinquei disso no teatro, num jogo teatral, que é o muda. Então, estamos aqui numa conversa sobre xícaras. Tá. Aí alguém fala assim, muda. A gente tem que mudar pro celular. Aí daqui a pouco fala muda. Aí você tá falando do celular, você tem que falar do panetone. E se não tiver rolando bem esse diálogo. E eu acho que na educação, fazendo uma analogia, para mim é muito isso, assim. Eu decidi, então, que a Liz, na introdução alimentar, vai adorar mamão, porque eu sempre, na minha infância, adorei mamão, então vou dar pra ela mamão e brócolis. Aí daqui a pouco a criança odeia isso, não é a parada dela, não gosta de mamão, ela prefere um cítrico, um morango, né? Que não, eu odeio cítrico, por exemplo. Mentira, mas é porque a gente às vezes vai formatando organizações na nossa cabeça, né? Pra ser mais suave a nossa rotina no início, muito assim. Eu lembro que eu era a louca do dormir cedo. Passei anos, até sem comemorar. Anos não, mentira, mas assim, o primeiro ano da Liz, eu não comemorei Natal, meia-noite, ceia. Imagina, eu fui dormir junto com ela. Eu queria dormir, eu achava que ela não ia pra casa da minha irmã, porque ia acabar com a rotina dela, eu não ia saber fazer ela dormir. Hoje eu vejo gente louca, né? Tipo, a criança vai estar com sono, vai dormir. Mas eu acho que a gente fica tão estressada no primeiro ano de vida que você precisa colocar, assim, né, organizar um pouco mais essa rotina, o que vai dar de comer, mas aí vai crescer, o que vai brincar, onde que a gente vai, se vai ver hoje eu falo pra Liz, filha, vamos ver um filme, ela não gosta de filme, sabe? Que ela coisa gosta de boa! coisa curta. Aí, sim, né? Mas é a geração coisa curta, né? Exatamente. Agora entendi. Mas aí eu falei, eu não posso brigar com essa criança, nem obrigar ela a ver filme, mas então eu tenho que me interessar por algo. Vamos buscar aí alguma coisa, né? Que é o lance do muda. Alguma coisa do diálogo. Às vezes eu falo, cara, hoje você tem que tomar banho. E ela fala, mas eu não quero. Fala, ai, meu Deus, eu não posso ser tão permissiva. Ela tem que tomar banho. Mas eu falo, pô, será que... Avalio também. Será que ela não tá cansada? Sabe? Será que vai mudar tanto na vida dela se ela for dormir meio suja? Quem nunca passou uma noite sem banho? Sabe? Exatamente. A gente, às vezes, compra umas brigas na nossa cabeça, né? Tanto com o bebezinho, ou quanto... Precisa dormir às 7 da noite porque dorme todo dia. Cara, mas de repente hoje, ele não tá com sono, tá com cólico, tá com alguma coisa. Então, para mim, é esse eterno estar atento no presente para ver o que é que eu preciso que dê certo. E, hoje em dia, né, com os nossos filhos maiores, 5, 6 anos, já tem um diálogo. Então, assim, o que às vezes ela fala, cara, não tô afim, ou não. Esses dias eu peguei ela na escola, toda animada. Falei, filha, era 5h30, às vezes ela sai 7, às vezes sai 5h30. 5h30, tava um dia lindo, ia dar um pôr do sol maravilhoso, eu amo praia. Peguei ela e falei, vamos pra praia hoje? Ela falou, nem pensar. Aí as gurias são terríveis, né? Da personalidade, já nascem com personalidade. Já nascem, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí eu recalculei minha rota, porque assim, queria muito ir à praia, sabe? Tentei convencer, argumentei, falei da lula, a milanesa que a gente tinha comido há 2 meses atrás. Falou, mas estava frio nesse dia, tava com vento. Falei, mas hoje não tem vento. Ela falou, não quero, mãe. Eu falei, tudo bem também, vamos para casa e fazer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que estar muito conectado com o nosso filho, né? Com o nosso amor, porque às vezes a gente fica nessa briga sem o menor sentido. Pois é, eu ouvi tu falando assim, o mais difícil ali no início, porque não fala, né? Enfim, no primeiro ano, agora tem o diálogo, né? Mas tu foi uma gestante otimista, né? Tu foste uma gestante otimista, assim. E quando a Liz nasceu, o que assim foi o ponto que mais... Eu, por exemplo, a questão do sono foi o que mais me desestabilizou.
Ai, pra mim também. Foi isso? Guria, pra mim também. Sim. Sim, eu fui uma grávida otimista, porque eu sou uma pessoa otimista naturalmente. Mas depois eu caí na real. Não, O signo... a Tati está fazendo um programa de astrologia já. Adoro! Vocês querem meu programa de astrologia? Coloca aí. Pode me Qual é teu convidar. signo? Eu sou Qual Libra. é? Não entendo nada de Libra. Social, né? A gente tá sempre tentando harmonizar, né? E vocês, são o quê? Eu sou aquário, eu só entendo sobre aquário. Eu sou gêmeos, estamos todas no ar. Gente, todas. Será que a gente já tá As falando há 3 horas e a gente não percebeu? Não, acho que não percebemos. Não, ainda não. Mas você falou do que? Da privação do sono. Sim. Pra mim foi ali, tipo, acabou minha positividade no segundo dia, entendeu? Falei, cara... Acabou a Essa é a otimização realidade. toda. Todo O otimismo. todo parou, acabou. Ali no segundo dia, eu acho que eu ainda já, assim, na maternidade, não foi nem depois em casa, né? Foi na maternidade, que a enfermeira ainda vem, ajuda, você tá ali sendo servida. A Tati Infante, que esteve aqui com a gente, aliás, assiste o episódio dela e a gente vai deixar para vocês. Ela falou assim, ela fez um vídeo maravilhoso, que é o seguinte, a pessoa tá com aquele bebê na maternidade, aí tem a enfermeira, aí tem quem vem te ensinar a amamentar, dão o banho pra ti, aí ela chega em casa, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Quero voltar pro hospital. Quando a enfermeira disse pra ela assim, Mãezinha, vamos embora. Ela, embora pra onde? Mais ou menos isso, né? Esse pavor. Eu não tive problema de saída, mas chegar em casa com aquele bebê, o primeiro bebê, assim, né? Olha pra tudo. Eu lembro quando eu cheguei com a Mercedes, ainda tinha 2, né? Um queria colo, o outro, tipo, ficou de mal comigo. Então, tinha todo aquele bebê pra cuidar. E, ao mesmo tempo, cuidar dos outros 2 pra eles começarem também a ter uma relação com a irmã. Total. Né? Porque chega um ser humano ali que a gente acha que conhece. A gente acha que imagina como vai ser. E é um ser humano ímpar, né? Único. Total. Que tu falou sobre isso, né? Não sei o que o choro significa, se tá com dor, tá com fome. Não tem um tradutor ali pra nos dizer, né? Pois é, eu me deparei com esse desconhecido mesmo, né? Porque a gente faz aquele vínculo da barriga, conversa com o filho, ele canta pro filho, conversa com a criança, né? Criança não, com o bebezinho ali. Mas, então você acha que você já tem alguma conexão, alguma intimidade. Nada. É isso que você não se comunica. Então, eu me deparei com um grande desconhecido. Ali, isso pra mim era, tipo, um abismo mesmo. E essa sensação de voltar pra casa... Tanto é que hoje, quando minha irmã foi ter filho, ou alguma amiga tem, eu falo, fica na maternidade. Ai, fica. Seja feliz lá. Não, eu quero voltar logo pra casa pra ficar eu e o marido. Cara, você vai ter muito tempo ainda pra ficar. Você, seu marido, seu bebê. Mas sabe muito, de nada, aproveita. inocente, Sabe de nada. Nossa, eu senti um vazio muito grande. E era aquilo, assim, você tá meio preso, né? Porque você não tem como fugir, não tem como sair, tomar um choppzinho com as amigas e voltar. É uma nova realidade que você se depara. E eu fui encontrando a beleza e a maravilha com o tempo, porque no início foi primeiro o meu parto, que não tinha sido, né, como eu idealizei. Depois... não estava conseguindo amamentar muito bem. Eu falei, bom, eu já não tive o parto que eu queria. Eu vou amamentar. E eu vejo cada mãe numa loucura psicológica de alguma coisa, assim, né? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. Eu vejo várias numas neuras que eu falo, não tem que nada, gente. Tem que nada. Tem só que tentar estar minimamente bem, porque o seu filho vai absorver tudo desde sempre, né? E essa privação de sono me enlouqueceu, porque depois que a Liz dormia, eu ainda achava que alguma coisa pudesse acontecer com ela, sabe? Mesmo que eu soubesse que o bebê não vira... Gente, assim, cheio de gente aqui abalando pra Ju. É que a gente tá no estúdio de vidro, né? Dentro do shopping, então vocês imaginam. Então... a privação do exatamente, sono. eu sabia que ela não ia virar, né? Porque o bebê só vira depois de quanto tempo, mas eu ficava ali muito vendo ela. Aí dormia, ela fazia qualquer coisa, já me despertava. Ela tava no quarto contigo? Ela tava no quarto, eu deixava ela no quarto comigo. Aí depois eu decidi sair do quarto, eu falava, eu preciso dormir. E para poder relaxar, só que eu ficava muito paranoica, assim, meio leoa, protegendo a cria no ninho, então eu achava que alguma coisa ia acontecer com ela.
E aí, quando eu conseguia dormir, depois de 1h30, que eu já tinha feito ela dormir, eu dormia. Ela acordava. Só sobrava mais 1h30 pra dormir. Aí ela já acordava com fome. Então, eu comecei a ficar muito, muito louca. Assim, a pediatra virou minha analista, sabe? Basicamente isso. Agora, tem uma coisa também, que o excesso de informação, às vezes, ajuda a criar essas paranoias, né? A gente vive um tempo em que, obviamente, se fala muito mais sobre as questões da maternidade, ok, isso é ótimo, né? O próprio baby blues, o puerpério, a amamentação, são assuntos que antes eram tabus, né? Não se falava absolutamente nada a respeito, e agora se fala. Mas aí também a gente vai tanto atrás de informação que daqui a pouco a gente entra numa paranoia. Não, eu tenho que amamentar. Não, mas se sufocar, não pode ter o protetor de berço. E assim tu vai, né? Exatamente. E aí tu quer fazer o quarto, mas dizem pra ti que não dava pra fazer o protetor de berço. E botar no quarto não é bom, tem que já acostumar. E daí às 7h, tem que escurecer o quarto, não tem... Liga a estufa, não liga o ar. Eu ficava... Qual foi a mãe que não ficou assim observando se o bebê tá respirando, né? Eu já ouvi gente que botou espelhinho assim pra ver se sai o bafinho. Muito. A gente fica numa coisa assim tão... Eu, por exemplo, obcecada. Com 7, 8 meses, a Martina começou a dormir com a bundinha pra cima, assim. E daí eu fui pro Google. Ah, não, é perigoso. Porque eu passava a noite... Ela já dormia 8 horas e eu passava a noite indo lá e virando. Guria, essa coisa de ver se tá respirando... Eu com os 3. Eu passava a noite inteira, minha mãe dizia... Para, deixa a criança dormir. E eu acordava de madrugada, botava o dedo assim no nariz pra ver se tava saindo o arzinho, né? Gente. A gente dá risada, mas é muito ruim, A gente dá risada, né? mas você que está passando por isso, não faça, se assuste. Pare agora. São dias de neblina, né? Que metáfora maravilhosa, né? Da Rafa, ela. A Rafa... Beijo. A gente tem tentado a Rafa, né, Rafa? Dá bola pra nós. Vem, Rafa! Agora tu falou sobre um outro assunto que também se fala bastante hoje em dia, que também era um assunto tabu, que é o parto, né? A gente vê que no Brasil hoje tem crescido muito os partos naturais, humanizados, mas também tem essa dualidade, né? De imaginar um parto, de desejar um parto e ele não ser possível ou ele não ser feito como a gente gostaria. Violência obstétrica é um assunto que eu já te ouvi falar. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, essa idealização, como a própria idealização da maternidade, que às vezes não é possível, de fato, e isso causa uma frustração na mãe, né? Para muita gente que não está preparada, de repente, para uma cesariana, porque gostaria muito de um parto humanizado, natural, e não consegue porque não é possível cientificamente, né? Na medicina ali não deu certo. Mas tem o outro lado de equipes médicas que, né, facilitam para esse sentido. Como foi contigo? Claro. Eu acho que a maior frustração que a gente tem que pensar é se o nosso bebê não nascer bem, sabe? E por algum radicalismo da nossa cabeça. Claro, às vezes é uma condição para além da gente, né? Que o seu filho nasça com alguma especificidade, assim. Mas eu já vi muitos relatos, até depois do meu parto, de que foi uma insistência médica ou daqueles pais, né, daquela mãe, de tentar sustentar uma idealização do parto perfeito. E o bebê nascer com complicações justamente por conta dessa insistência que não é saudável, né? Então, eu acho que pra gente... É frustração atrás de frustração. Não tem um meme maravilhoso que fica colocando assim os degraus, né? Primeiro é o parto, depois é a amamentação, depois é o puerpério, depois é a privação do sono, depois é a escola, depois então, é a adolescência, e assim vai. Já vamos partir do princípio que vamos se frustrar, né? Eu acho que eu tinha muito... Depois disso, eu falei, cara, também temos que naturalizar as coisas que dão errado. Não dá pra, sabe? A gente precisa falar tudo bem se tiver que seguir por outro caminho, seja no parto, ou seja num jeito que o bebê vai dormir. Ai, o cama compartilhada não funcionou, ok, então vamos botar no berço. Não, então vamos botar no quarto. Vai testando, a gente pode mudar, né? Mudar é muito bom. E quando a gente fala da maternidade, que é essa coisa da mãe querer ser perfeita, eu acho que a gente é a melhor mãe que a gente pode ser, sim, mas essa perfeição, ela é inatingível e ela nos causa uma cobrança muito violenta, muito ruim, que a gente precisa abrir mão um pouco desse controle, sabe? De tentar essa perfeição que não vai chegar a lugar nenhum, assim. Mas eu já até me perdi do que era. Não, sobre a violência obstétrica, como é que foi o teu parto? Como é que tu passaste por isso, assim, pela tua
Tu idealizou, não idealizou, tu te frustrou muito? Porque hoje a gente olha para esse momento e compreende, né, que existe a frustração, que existe essa idealização de várias coisas da maternidade. Mas como é que tu vivenciou o teu momento do parto? Tu soube, na sequência que foi violência obstétrica? Tem muitas mulheres que nem sabem, né, que sofreram. Eu acho que você fica muito abalado, assim, com tudo, né? Quando você não tem o parto que você imaginava e que você começa a perceber ali que talvez não dê bom. Você começa, sabe? Você fala, pô, já tô muitas horas aqui sentindo uma dor absurda que é esquisita, que não parece ser dor de contração, nem, né, você começa a sentir coisas estranhas e você vê também a galera se mexendo, a equipe médica, né? Numa situação que você fala, bom, isso já não tá saindo do normal. Mas o meu misto ali, eu demorei para digerir tudo e para sacar o que tinha acontecido, porque era um monte de coisas que vinham até antes da violência. Meu bebê tá bem? Minha filha tá bem? Minha filha tá bem? Era só isso que eu pensava, ela tá bem. E aí logo ela não tava com a glicose boa, então ela teve que tomar o leitinho no copinho para melhorar. Eu já falei, ai, não queria isso, sabe? E aí ela já teve que sair logo de mim e ficar um pouquinho na incubadora. Então, sendo observada, assim. Na incubadora não, né? Incubadora é prematuro. É prematuro. Ficou em observação. No berçário, exato. E aí eu fiquei um tempão longe dela, umas 4 horas, assim, depois. Vi ela rapidinho, tipo 1 minuto quando nasceu, e depois ela já foi e só voltou pra mim depois de todas essas horas, E aí tu fica pensando, o que será que aconteceu? Eu sabia que ela tava, né, bem, mas falava, não tá tão bem, senão já tava aqui. Eu tinha um cansaço físico muito absurdo, porque eu tinha ficado já muitas horas em trabalho de parto, fazendo um crossfit, sabe? De bola, senta, rebola, dança, vai, puxa o negócio, volta de novo, fica de quadro. Então, eu tava cansada, tinha todas as minhas... eu não conseguia, não tava sustentando mal, assim, depois que a Alice chegou. Eu pegava ela um pouquinho no colo, pedia ajuda, porque eu não conseguia, meus braços estavam muito cansados, sabe? De toda a força, assim. Mas foi cesárea? Perfeito. Foi cesárea, no final das contas, foi cesárea. Quantas horas ficou em trabalho de parto? Eu comecei a sentir dor, assim, era 7 da noite de sábado, foram muitas horas, assim, foram 20 e poucas horas, sabe? Nossa Senhora! Foram muitas horas. E porque eu fiquei em casa muito tempo, a madrugada inteira. Aí depois eu só fui pro hospital à 1 da tarde. Então nisso eu já tava, assim, há mais de 12 horas sentindo, né, contração e dor. E aí quando eu cheguei no hospital, 1 da tarde mais ou menos, eu fiquei também nesse trabalho de parto, tomei anestesia, descansei um pouco, é ótimo, né? Porque você para de sentir dor, mas eu não dormi, por exemplo, não conseguia, eu falava, gente, não, mas eu tô em trabalho de parto, mas anestesia, então o que tá acontecendo, né? Quero me recuperar logo, uma ansiedade absurda, né? Essa é a verdade, assim. E aí depois que voltamos, então a anestesia passou e a gente voltou pro trabalho de parto, foram mais de 12 horas, porque ali só foi nascer no outro dia, às 9 da manhã, no domingo. Gente! Numa cesárea que eu tive que ouvir, mas você vai desistir agora, né? Você fala isso, não vou desistir, eu vou tomar um outro caminho. Eu tenho uma amiga que ficou 24 horas tentando o parto, né? Natural, normal. Não conseguiu, e quando ela optou, já estava assim, tipo, com risco. Né? Então, que difícil isso. Já tinha risco para o bebê e para a mãe naquele momento. Porque chega uma hora que eu acho que até não dá para voltar atrás. Por isso que eu optei por cesariana. Porque eu imaginei que eu não seria capaz de passar por isso. Né? Ansiedade, que eu ia me dar uma crise de ansiedade. Então, acho que essa é a questão, né? A mãe também poder escolher pelo que pode passar, pelo que quer ou se sente capaz de passar. Total. Eu pensava, cheguei a julgar antes de ter meus filhos, assim, mas cesárea é marcada, que coisa, né? Porque também os argumentos, às vezes, eu quero fazer minha unha antes, eu quero estar bem, eu quero estar isso, eu quero estar aquilo. E eu fiquei frustrada quando aos 7 meses descobri que eu não poderia ter parto normal, muito frustrada, né? Mas mesmo assim, a cesárea foi uma cesárea
porque precisava mesmo, né? A minha filha nasceu bem com a Apgar 2, bem ruinzinha, assim. ruim. Também foi isso, 1 Nossa. minuto correu, assim. Mas eu acho que tu estava falando uma coisa bem importante para quem faz toda essa jornada e chega lá, né, em determinado momento e muda o caminho, né? Não é um desistir. Não Eu achei interessante essa tua visão, até para amenizar dentro, né, de cada uma que passou pelo que tu passou, né? Claro. Essa questão de É não seguir um outro desistir, caminho. E a gente vai fazer isso depois que nascer também, porque é isso que a gente estava falando antes, né? Acha que o peito vai... Não, de repente a fórmula também ajuda. Acha que vai ser BLW. Não, a criança gosta mais de comida amassada, sei lá. A gente vai ter que mudar muito as rotas. E talvez você comece mudando já no parto, né? Então, eu acho que hoje o caminho do meio, para mim, é o melhor. Se eu fosse dar um conselho para alguém, né? Seria muito assim... Você acha que você não vai dar conta, que vai dar uma ansiedade? Vai pra cesárea, mas você acha que tem interesse pelo parto normal, pelo menos em esperar a hora de começar, né? A ver que você começou a mesmo entrar em trabalho de parto, mas não tenha uma equipe médica radical, sabe? Ou aquela que só faz cesárea, pronto. Ah, não, a gente marca lá com 39 semanas, já marcou. Ou, não, que foi no meu caso, parto normal a qualquer custo. Acho que o caminho do meio é o mais sensato, assim, sabe? Tipo, uma equipe que passe a confiança pra você. Nós vamos ir pelo caminho mais natural, mas se precisar desviar a rota, o seu bebê é o que importa pra gente, né? Gente, só deixa eu falar uma coisa, amiga. Tu falou BLW. A tua mãe, naquele vídeo... Sério? bom, né? Não, sensacional. Tu assistiu? Que coisa maravilhosa! Fala do vídeo. É o vídeo. É a mãe da Ju com a sobrinha, não Da é? minha sobrinha. E a irmã filmando, a sobrinha, e as duas tentando, né? As duas ali tentando a introdução alimentar Exatamente. dela pegar. E ela não pegava, ela deixava caindo. E aí a vovó falou, a tua irmã pergunta, né? E aí, mãe, como é que foi? Ela, essa BLW não tá com nada. Ai, não, a minha mãe não deixava o BLW. Pois não é, tem os jeito, avós não gostam. É aquela As coisa, avós tu não vai gostam. sair... Pra que essa bagunça, essa sujeira? Exatamente. Mas ela virou uma influencer com esse Exatamente. vídeo, não? A minha mãe não gosta muito, sabe, gente? Ela é muito engraçada no ciclo pessoal dela, assim, porque ela tem agora um monte de neto, né? E ela fica achando essa coisa contemporânea, umas coisas muito legais, mas assim, ela fala é dica pra tudo, é dica de tudo na minha época, né? Tal da minha época não era assim. E eu acho mó barato esse contraste também. A gente não fica querendo militar a minha mãe pra um lugar, sabe? Deixar ela também poder expor e falar: ah, na minha casa não vai ter BLW, vai ser amassadinho, papinho. Quer deixar comigo? Sabe? Eu vou dar doce. E Na minha casa, minhas regras. Exatamente. Ai, que bom que eu sou vó. Ela sempre fala quando a gente fala alguma coisa. Porque eu não tenho obrigação de educar. Eu vou dar amor, eu vou dar isso e pronto, acabou, sabe? Mas ela não gosta muito dessas coisas de vídeo, não. Mas esse momento foi engraçado mesmo, que a minha irmã falou, gente, foi 1 minuto, assim, que eu filmei e postei. E eu acho que viralizou por conta desse lugar também da gente não ficar querendo enquadrar tudo no que a gente fica vendo o tempo inteiro no Google, isso. todas essas... a intuição, a gente precisa abrir espaço, né? Tanto para a criação de um avô, que a gente tem ali como rede de apoio afetiva. Que tem experiência, que né? tem Afinal, experiência. eles criaram também, Ela né? fala Alguma muito, eu coisa criei de- 3, É. exatamente. Tem a parte ruim que a gente tá tratando hoje na psicanálise, Pronto. né? Na terapia, mas tem muito bom também, tem coisas Exatamente. muito boas. Mas falando sobre isso, né? De ser filha, ser mãe, foi pra Tóquio, né? Eu imagino que a tua mãe deva ter tido também, assim, muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, te vendo nesse lugar hoje de mãe de menina, né? No mundo que a gente vive, com tanta informação difícil de lidar, com tantos abusos. Inclusive, o Bom Dia, Verônica, né? Que tu fizeste, também trata sobre isso, né? Sim. Dessa violência contra as mulheres, contrastando com o teu papel da Malhação, né? Que é um trabalho mais infanto-juvenil. Sim. Como é que tu te vê, assim, sendo mãe de menina no mundo de hoje, assim, e esse mundo, como tá preparado para essa mulher que tu estás criando? Eu acho que em relação à questão da educação sexual, né? É uma coisa que eu super fico atenta desde 1 ano, né? Desde meses, assim. Quem que é o meu círculo de rede de apoio? São pessoas que eu confio.
E e aí depois, assim, quando ela já começa um diálogo, já é livrinho, fazendo educação sexual, eu falo, gente, mas a criança só tem 2 anos, eu já tenho que estar lendo esse tipo de coisa pra ela? Não, tenho, mas aí é outra coisa, eu já penso, pô, bota o shortinho embaixo da saia. Eu falo também, vou criar essa criança com tantos pudores, eu não quero criar minha filha com muitos pudores, assim, sabe? Eu acho que o corpo, a gente... Nossa, é bonito, a gente não precisa, não tem que ficar escondendo ou ficar se protegendo demasiadamente por conta desse olhar que a gente vive, né, esse machismo e todas essas violências contra a mulher o tempo inteiro. Então, eu acho que ela precisa estar preparada, ter consciência do que é a parte íntima, onde quem mexe, quem não mexe. Enquanto eu me separei do meu parceiro, né? Então, hoje eu tô solteira. Mas quando eu tive um outro relacionamento depois do Flávio, e vou ter outros, né, depois disso, mas eu sempre fico pensando, quem vai ser esse meu parceiro? Quem é meu companheiro? Sim, não é só a Juliana mais. Então é uma outra neura, sabe? Eu confio nessa pessoa a ponto de deixar criar um vínculo com a minha filha. Tá, confio, claro, senão eu não ia namorar. Mas aí depois posso deixar sozinho e, sei lá, tomar um chopp com uma amiga ou ir para uma reunião de trabalho e voltar? Confio. Então é sempre todas as antenas ligadas, né, em relação a isso. Mas quero criar ela forte, quero criar ela sem querer agradar todo mundo, ao contrário de mim, que sou muito social e fico tentando harmonizar as coisas. A Liz é muito assim, nem pensar, não quero, não vou, não gosto, sai daqui. E eu acho isso muito bom. Ao mesmo tempo que eu falo, não, fala assim, faz assim, sabe? Tipo, educação. Eu tento educar, eu falo... Mas educar para quem e para o quê e de que jeito? Será que eu também estou educando certo? Porque é importante ela falar, não gosto, não quero, não vou e me solta. Né? A gente tem um vídeo que viralizou, né? Daqui da Priscila Steinman, né? Que é atriz também. E, enfim, quando esse podcast está no ar, deve ter 6 milhões já de visualizações. Que maneiro. E que ela fala sobre isso, né? Sobre a criação da filha e o quanto esse desafio, a personalidade dela desafiadora, o quanto ela vê que o trabalho dela está sendo bem feito. Exatamente. Né? De estar criando uma filha desafiadora. Pode não é confortável para o cuidador, mas para a personalidade, para o mundo, para o ser humano, é super relevante, né? Que ela tenha essa personalidade. Claro, claro. A gente fica querendo que... falam muito sobre isso, né? O filho que não deu trabalho, o filho bonzinho, o filho... Para as mulheres, então, né? É horrível, né? A boazinha, a minha nora, e assim vai, né? A mulher tá sempre nesse lugar, assim, também do corpo. Daí, tão boazinha. Ou do corpo ou do papel dentro de casa. Mas as meninas boazinhas sempre têm filhas bem desafiadoras. Eu não fui uma filha boazinha, eu acho. Filha, vamos fazer... Filha, a mãe tá esperando pra ver a série contigo. Não tô afim. É isso, gente. Geração dos tempos de hoje. Olha aqui, Assum Supermercados, Panetone, dá uma passadinha no Assum, ou pede pelo app, ou pede pelo WhatsApp, ou vai no site. Tem muita possibilidade, principalmente, como a gente fala aqui, para as mães, para essa correria do dia a dia, que quer dar conta de tudo. Tem essa possibilidade de fazer o mercado, ou tira um tempo para ti, pega os teus 5 minutos de silêncio, vai pro supermercado, se esse for o teu prazer. Quando esse programa for ao ar, já terá inaugurado a nova loja do Assum no Pontal. Até comentava com a Ju. Tu lembra do Estaleiro Só? Pois é, tem um ponto turístico lindo lá em Porto Alegre e uma loja modelo, que fala, né? Exato. Uma loja modelo do Assum. Então a gente te convida para lá. Shopping Pontal. Mas falando nos nossos quadros, quais são os teus 5 minutos de silêncio? Onde é que a Juliana... o que ela faz quando ela precisa desse tempo para si? 5 minutos é uma figura de linguagem, né? Tá. Mas assim, pode ser 10, pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora. O que tu faz? Olha, tava rolando um vídeo da Marília Gabriela agora, maravilhoso. Maravilhoso. Falei nada. Não, Posso não fazer nada? Hoje acordar, não fazendo nada, quero não fazer nada. E ela pergunta pro Porchat, né? Ela pergunta pro Porchat, sabe o que é fazer nada? Ele, não. Eu dublei esse vídeo, é muito legal. Não quero fazer nada, nada. E ela ainda diz como boa geminiana. Ela fala. Ela é gêmeos, maravilhosa. É isso, eu fico tentando não fazer nada, sabe? O meu carro é um lugar ótimo que eu cara, às vezes eu organizo, sabe? Na minha agenda, vou chegar 10 minutos antes pra ficar no carro, cara. Ouvindo uma música, ou fazendo, né, aqui, celular, alguma coisa. Mas eu tenho me provocado muito a voltar a ler. Porque eu acho que
sabe? Tô com esse compromisso, assim. Que difícil tá ler hoje em dia, né? Muito difícil, muito. Isso aqui né, a gente fica Aprisiona. abduzida com esse negócio. Então, eu tenho tentado pegar uns livros, assim, que me relaxem, que me levem para um outro universo, para eu também me desconectar, assim, um pouco dessa coisa louca, porque às vezes a gente não faz nada, mas a gente tá fazendo alguma coisa. Ou não, ou a cabeça não para, Não né? não para. E às vezes você se culpa de não fazer nada. Cara, tem 15 minutos pra não fazer nada. Pô, mas eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu não tenho que estar lendo, vou fazer minha unha. Será que eu não podia estar adiantando esse boleto que eu tinha que pagar? Né? Fica assim, aí passou os 15 minutos e fala... Ai, eu não fiz nada fisicamente, mas a cabeça também não parou. É. E pra minha cabeça parar, eu gosto também de dar uma andada na praia, ou em qualquer lugar. Se eu não tô na praia, eu saio, boto o tênis e vou andar, sabe? Vou andar, tô em São Paulo trabalhando. Vou, desço onde eu tô, vou conhecendo o bairro ali, ando. E faço terapia, assim, comigo mesmo, porque é muito difícil. Meditar ainda não consegui, que é não fazer nada. Então, o máximo que Minha eu meta chego... para 2024. Vamos, tá bom. Eu também nem sei se eu boto mais isso como meta, que eu tô achando tão difícil chegar lá. Mas eu tento, assim, descansar a mente andando, fazendo alguma coisa física. Mas há quem diga que isso é meditar, né? Eu já li sobre isso, porque eu tenho tentado... Raul Seixas já disse, não pense que a cabeça aguenta se você parar, né? É. E falando em Raul. música, boa. Tu falaste, eu cantava pra barriga. Qual a música, depois que nasceu, hoje? Tem música que tu canta com a Alice? Ou para a Alice? Ou que tu já cantou? Cantou, né? Não tem mãe que não cantou. Cantei, mas eu inventava muita música, sabe? Isso a gente vai um dia lançar um disco das composições das mães, porque Não é a máxima. Acho que de quantos programas nós estamos hoje? 52, por aí? Não, hoje já é 54. Então, de 54, pelo menos umas 30 disseram que as músicas que cantavam eram compostas na hora. Então, é isso. É até o que a gente quer ensinar, né? Agora a maninha vai dormir. Por favor, a mamãe quer descansar. Tipo isso. Mas tinha alguma, assim, clássico que tu cantava? Eu cantava aquela... Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Gostava muito, ficava cantando. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Eu cheguei a me arrepiar essa música. Ou então... De uma estrela Que linda essa música. Se jogar, só pra ver a cor do seu sorriso se abrir. Eu também. Ui! A Alice já tá na escola? Tá na escola. Quem tu és no grupo de WhatsApp? Que mãe tu és no grupo de WhatsApp? Cara, eu sou a libriana, tá? que então tem os dois extremos. Às vezes não consigo participar de nada, só vou, tipo, ok, ai, obrigada, porque o nosso grupo, e às vezes eu tô, tipo, e aí, quando vai ser o churrasco? De final de ano? Gente, vamos fazer uma festinha de Halloween? Bipolar total, bipolar. Completamente, é uma dualidade assim, louca. Mas eu amo o grupo porque se às vezes eu não estou no grupo, imagina nos e-mails da escola. São todos os dias uns e-mails. Isso é muito ruim. E aí tem as mães maravilhosas, organizadas. Sim. Então eu amo o grupo porque é um contraste. Eu encontro tudo que eu não tenho lá, sabe? E também posso dar alguma coisa que as outras não têm, né? E aí a gente vai trocando. Eu acho muito maravilhosa essas trocas, sabe? Eu juro. Porque desde que a Liz nasceu, meu telefone vive no silencioso. Então não me incomoda, sacou? Pode mandar 890 mensagens no grupo, depois eu vejo quando eu tiver tempo. Eu tirei a notificação, mas fico toda hora olhando pra ver se tem alguma mensagem nova. Não adiantou nada meu tirar a notificação. Não, pra mim, cara, eu esqueço. E aí sempre tem, assim, reunião de pais essa sexta. Eu falo, gente, hoje é quarta, sexta, reunião de pais, graças a Deus que alguém mandou. Não. Ou precisa de embalagens, garrafa PET. Eu falo, lindo, grupo maravilhoso. Então eu sou essa bipolar mesmo. Vou no centro comprar roupa. Manda, compra pra mim, eu te faço o pix. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e neste da momento... professora, tem sempre alguém Só que me vai manda o sempre, pix, né? gente. Eu, neste momento que eu estou aqui no Rio de Janeiro, tenho uma mãe comprando asas de borboleta pra mim no centro de Porto Alegre para a apresentação de fim de ano. Maravilhosa, Mas a gente maravilhosa. eu não sei vocês, mas a gente faz amizades
tão lindas a partir dos nossos filhos. Sim. Eu tenho amigas maravilhosas que eu conheci, né, no grupo de mães. É da maravilhoso. escolinha, do colégio. Que eu não imaginava, a gente fala Uma muito rede disso. de apoio. A gente fala disso na peça, a gente faz questão de falar disso, porque você fica às vezes os seus próprios amigos, aquela rede que você tinha, né, de amigo, de convivência, ela fica ficando escassa, né? Ou porque aquelas mães, suas amigas também têm filhos, e aí já também não tem mais tempo para as amizades como era antigamente. Sim. Ou porque não tem filhos e fala, ai, vai lá te ver uma vez a cada 6 meses, vê a criança, leva um presente, mas depois ali no corre-corre você não tem com quem dividir uma conversa na pracinha, ou enquanto você está esperando seu filho ali na natação, ou quando, enfim, você está com algum perrengue porque você não conseguiu comprar a borboleta, da asa de borboleta, né? Então, eu acho que essas amizades que a gente faz são tão surpreendentes que você não imagina, né? Que você vai tirar uma amiga ali muito maneira ou uma relação muito legal do grupo do WhatsApp ou da Eu tenho da uma mãe escola. que é minha amiga desde a escolinha do Gonçalo, assim. E os nossos filhos é o amigo mais antigo. E a gente tem uma relação de fazer churrasco, eles também gostam de cavalo, enfim, acabou que deu match, né? Maravilhoso. Fiquei É pensando muito aqui. bom, é muito bom. A Ju falou da peça, né? Pois Vamos era, então, isso que eu vou. Vamos Nesse, saber ó, da o peça. programa está no ar em dezembro de 2023. Você pode estar vendo esse programa nos anos 2030, né? E a gente vai estar lá, o cabelinho um pouquinho mais Esperamos que a branquinho. maternidade e o feminino tenham evoluído até aí, gente. E que estejamos aqui ainda, né? Sim. Se Deus quiser. E que a peça Terá esteja em evoluído. cartaz. Tomara, Estamos verdade. esperando em Porto 2030. Alegre. A gente como é vai, que a gente tá? vai. Tem várias amigas de infância, assim, da escola ali, mais adolescentes, que são mães agora também, falam, traz pra cá, você tem que... Tem todo, assim, um grupo, sabe? Querendo levar a peça Agora pra tem Porto. mais- Não, se mais precisar contato pessoas dos aqui, teatros, por favor. Teatro São Pedro, a gente Ótimo. tá com, né? A gente ajuda. Perfeito, Direção obrigada, da cara. maravilhosa Beth Goulart. Maravilhosa, querida. Conta então como é que tá essa agenda, essa programação. A gente vai fazer uma nova temporada agora, que estreia dia 5 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E a gente fica até 25 de fevereiro. É uma longa temporada, do dia 5 de janeiro até 25 de fevereiro, no Teatro Ecovila Rehap, que é um teatro que fechou durante um tempo e agora eles abriram, que fica dentro do Jardim Botânico, Ai, o que lindo. Parque Jardim Botânico. Então é um ótimo passeio, assim, sabe? Pra você... Pode até fazer com as crianças, porque eles têm um Vale Night. Então, você brinca no parque, né, no Jardim Botânico, que é lindo, com os filhos. Depois deixa o filho, larga o filho no Espaço Kids, vai ver a peça Vamos e depois fazer resgata esse os filhos. passeio. Adorei, acho Venham, bom. eu espero Ó, vocês. então, Cara, e eu acho que isso tem enrolado super, sabe? Maravilhoso. A gente porque fez tem a- tudo Isso ver é uma com o tema da coisa. peça. E às vezes você não tem com quem deixar seu Eu filho, li você que em quer São ver, Paulo sabe? teve também alguma Foi coisa muito assim, legal, era e aí disso que eu eu ia falei, falar. Xana, olha só, mas não entendi muito bem. Mas é que Foi isso é uma isso. coisa importante que eu acho que as empresas, os lugares, né? Os shoppings, por exemplo, já estão mais preparados para isso. Mas de ter realmente um espaço kids com alguém que possa estar ali preparado para cuidar das crianças, não simplesmente uma pessoa que recebe a criança e fica esperando aquela hora, para as mães e os pais poderem tirar um tempo para si para fazer algo prazeroso, como assistir uma peça de teatro. Total, né? num lugar seguro, né? Que você fale, pô, essa pessoa, como você disse, está preparada Isso é o mais importante. para ficar aqui com meu filho e eu poder ver um teatro tranquila com o meu marido ou com uma amiga. Eu acho que é isso que você falou. As grandes empresas estão prestando atenção nessa saúde mental da mãe, sabe? Que esse relaxamento pode vir. Tá, essa mãe não tem com quem deixar o filho? Ótimo, então a gente vai proporcionar um divertimento, um entretenimento para ela e vamos acolher o filho dela num espaço, né, direcionado para as crianças. Eu Nas acho que empresas também, né? Que as mulheres trabalham, quer dizer, já foi provado que o desempenho, né, nos empregos melhora quando as mães estão mais tranquilas em relação aos seus filhos. Isso é Exatamente. provado cientificamente, né? Exatamente. Aquele tempo dedicado ao trabalho, sabendo que o seu filho está em boas mãos, né? Então as empresas terem creches, terem espaço para os filhos ficarem ali. Para a mulher amamentar também. produtividade, Hoje né? tem espaço de É. amamentação nas empresas. Precisamos evoluir muito Necessário. nesse Inclusive, sentido. temos um episódio sensacional
com a Luca Toni, da Maternidade nas Empresas. Eu não sei se tu conhece esse projeto. Não. É sensacional. Ai, que legal. Eu quero que ver. trabalha com a questão da parentalidade, de instruir as empresas de como deixar ferramentas de atuação e de ambiente para tranquilidade das mães quando voltam ao trabalho. Lindo. Né? Esse é o caminho, trabalho né? É sensacional. Porque ainda é uma realidade, né? As mães voltarem ao trabalho ou serem demitidas logo em seguida, ou serem questionadas de que desempenho terão, né? Tendo outra prioridade que não só o trabalho. Enfim, essas questões ainda são muito presentes e esse trabalho da Lu é fundamental. Muito Assim, porque ela importante. prepara as empresas, né? Os diretores, né? Toda a estrutura que controla uma empresa, que gere uma empresa, a estarem preparados. Afinal, nós criamos as pessoas do futuro, né? Ela tem uma Exatamente. frase que é ótima. Exatamente. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Faz É sentido, isso. né? Faz total sentido. Como é que foi a estreia? Assim, o que tu sentiu da plateia, os feedbacks? Mais da mãe, peça? pais, como foi? Eu achava que a peça não era de jeito nenhum pra pais, pra homens em geral. Eu falei, gente, eu lembro que no nosso ensaio geral tinha dos amigos, os amigos de meus e da Beth ou da Verônica, nossa assistente de direção. E eu olhei e falei, fiquei com um pouco de... E eu quebro a quarta parede, então eu contraceno muito com a plateia e olho, né, me relaciono muito com a plateia. E eu tinha um pouco de aflição de olhar para os homens. Eu achava que aquele recado não era para eles, Ah, sabe? legal, que interessante. E depois, no final da peça que eu elaborei, porque realmente a peça... A gente ensaia, fica 2 meses ensaiando, mas quando entra o público, é um outro acontecimento, né? Aí que você sente realmente a parada, a energia do que você está dizendo, né? Quando você tem o termômetro e a resposta imediata do público. E no final dessa sessão, eu falei, cara, que louco, essa peça é sim para os homens, é muito para os homens, é completamente para os homens, sabe? Mais pra eles do que pra nós, muitas Muito vezes, mais. né? E durante a temporada vi muitas mulheres que ou foram sozinhas e depois trouxeram seus parceiros, ou que já levaram mesmo os parceiros, muitas grávidas, né, com o marido assim do lado, falando: vem cá, amor, vamos entender juntos o que a gente vai passar daqui a pouco. Ainda que a peça fale desses 60 dias de neblina, a gente dá alguns saltos. Então, a gente fala de uma mãe de um adolescente, a gente fala de maternidade em geral, para todas as fases. E ainda que você já tenha tido filho, você fica relembrando, né? Quando a gente está falando do parto ou da amamentação, você lembra, assim, um pouco como foi esse momento. O feedback está sendo incrível, Xana, incrível. Imagino. É isso que eu falei antes, eu tinha muita convicção de que o texto da Rafa ia falar com outras mulheres, né? Porque a gente sabe o quanto ele é vendido e eu também, assim como acho que vocês falaram, eu presenteio amigas grávidas. Mais de 200 mil cópias, tradução já para inglês, espanhol, Exatamente. Né? Um best-seller. Exatamente. Então, eu sabia que ia chegar e comunicar, mas eu não sabia o quanto, de que forma, né? E tem sido de uma forma tão bonita, assim, porque é muito humano, e é muito visceral, e é muito de verdade, sabe? E é muito diferente para cada mulher, né? Pra Porque cada cada uma mulher. vivenciou aquilo de uma maneira diferente, É. se identifica, questiona, relembra. Relembre, É dá incrível mesmo. Dá risada, para e elaborar muitas chora. coisas mesmo. Tô muito pensando que tempo eu acho que vou ler depois. de novo agora, só para me lembrar das minhas É muito questões. gostoso. Tá chegando ao Muito fim, Queria tá ficar chegando. aqui tanto Horas. tempo. Queria morar nesse estúdio, Tá gente. gostoso mesmo. Não, Esse estamos papo terminando tá a bom. temporada, assim, no já Rio, estamos né? Já tá dando uma tristeza. Mas a gente prometeu lá no início É. de te perguntar a frase que norteia esse podcast, que também é para homens, viu? Aliás, é mais para homens do que para mulheres, porque a gente precisa que vocês nos entendam. Eu preciso mandar beijo para 2 seguidores nossos Olha, que me vai. chamaram, Renato Torres e Eduardo Santos. Obrigada pela audiência. É Me disseram isso. que acompanham, que adoram e que tá mudando a vida deles a visão sobre maternidade. Ah, que É bom. muito importante Porque às vezes mesmo. no âmbito ali do dia a dia da nossa vida, a gente não é a nossa melhor versão para o parceiro, porque são tantas demandas, a gente está tão cansado, que quando você vê de fora uma peça de teatro ou um podcast, você fala... Ai, pode crer. E de uma forma bem humorada, né? Que é como vocês conduzem e a gente também lá na peça. Eu acho que você chega até mais fácil na pessoa do que ali no dia a dia com o seu companheiro, que você tá no mau humor, e aí você já responde, ele já fala. Quando você vê de fora os perrengues que a mulher passa, né? Uma mãe assim passa.
Eu vejo muitos homens relatando isso pra mim, tipo, ai, que bom, nossa, foi legal ver o que a minha mulher tá passando, ou o que ela vai passar, já vou entender, já vou vir com outro olhar pra essas crises dela. Eu falo, é verdade, porque é um turbilhão de emoções e de sentimentos, né? E da gente sair da bolha, né, Juliana? Eu acho que a gente sempre fala do algoritmo, né? Ele vai te deixando sempre numa bolha, né? Então, assim, eu falo com mulheres, eu falo pra mulheres, eu leio mulheres, e isso torna ainda mais difícil a gente ouvir o contraponto, a gente dialogar com quem pensa diferente. Claro. A gente tem visto bastante isso. Então, por isso que é importante a gente ressaltar que esse é um espaço também para os homens, para os pais, para os avós, né, para os cuidadores, independente de sexo ou de colocação na família. Porque é para falar de maternidade, mas é para falar sobre criação, sobre cuidado com crianças, com esses seres humanos, né? É uma questão social mesmo. Exatamente, assim, né? A maternidade é uma questão social. Mas a pergunta é a seguinte, que norteia o nosso podcast. Fala. Quem é a Juliana que nasceu depois de ser mãe? Eu acho que é uma Juliana mais paciente. Mais a flor da pele também, ao mesmo tempo que eu, né, exercito a minha paciência, porque eu também tô mais a flor da pele, então eu sou mais intensa, sou mais objetiva também. Eu acho que me deu um lugar de foco, sabe, de presença. Eu era muito distraídos venceremos, aquela frase do Leminski, sabe? Me carregou, assim, a minha juventude inteira. Depois que eu fui mãe, eu falei, não dá pra vencer distraída, não, sabe? Tem que ficar mais ligada aqui nos acontecimentos. Então, acho que tenho uma sensação de mais urgência, né? Eu preciso prover, e não é pra mim. E preciso prover não só financeiramente, mas também emocionalmente a minha filha. Então, eu preciso estar mais conectada, essa frase que você falou também, da convidada que vocês receberam, que a gente se torna líder. Então, eu acho que eu tenho um senso mais de liderança dentro da minha profissão, da minha vida, das coisas da minha vida, não é nem com o outro, sabe? Mas, assim, tipo, preciso agora entender quais são os meus lugares. Você fica muito mais chão, eu sou ar, né? Falando em signo e tal, aspectos da personalidade. Eu sempre fui muito leve, assim. Então, eu acho que eu trouxe até uma minha criança interior, resgatando ali o início do papo, que sempre foi também muito chão e muito organizada. Eu resgatei isso. Falei, cara, não, eu aprendi a ser leve, mas eu também tenho os pés no chão, sabe? Até para poder voar, assim. Então, me veio um centramento. Eu acho que eu me centrei depois que eu tive minha filha, assim, sabe? Eu criei contornos e me dei limites. Tá sendo muito legal. E pra encerrar, a gente tem aqui um pedido pra ti. Tá. Se tu pudesse, se tu quiseres, também pode fazer, né? Escrever uma carta pra Liz, pra ela abrir lá no futuro. Olhando para a câmera. Falando pra ela. O que tu Ai. dirias? Nossa, que difícil, hein? Essa é a ideia. Esse é o plano. Meu Deus. Você sabe que eu tenho uma grande vontade de escrever um livro para ela. Porque eu tenho essa coisa da morte depois que a gente se torna mãe, né? Dá uma pirada assim na cabeça. Então eu fico muito pensando que eu preciso escrever coisas que eu gostaria de dizer para ela. Mas A gente manda pra ela qualquer coisa, esse recorte já pra ela ouvir a mamãe. Tá bom, obrigada. Mas não viverei até os 190 anos. Não sobre isso, gente. Deus livre. Não, mas é porque eu acho que era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe? A morte, ela era uma coisa que já tinha passado, mas de uma forma diferente. Depois que a gente se torna mãe, parece que, tipo assim, mãe não pode morrer, né? Mas o recado que eu tenho pra dar pra minha filha daqui a um tempo é que eu sou muito grata dela existir na minha vida, muito, muito, muito grata. Apesar de todos os perrengues, apesar da gente falar tanto, né, das dificuldades e da revolução que uma mulher sente ao se tornar mãe, um dia ela vai saber isso. Embora ela já tenha me falado que não quer ser mãe aos 4 anos, porque tem medo do corte na barriga.
Mas se ela mudar de ideia, ela vai saber toda essa dualidade que é, mas que ela é meu presente, é clichê mesmo, mas ela é o presente da minha vida, porque minha vida tem muito mais sentido agora com você, filha. Muito mais sentido. E vou te falar para você ser o que você quiser, para você acreditar nos afetos, acreditar na gentileza, acreditar na sua força e na sua amorosidade. E buscar seus sonhos, ir atrás deles, e a mamãe vai estar sempre aqui para te ver voar e caminhar com suas próprias pernas, ainda que eu vá escondida atrás com a minha mala. Muito bom. Ai, que lindo. A gente chora sempre quando faz essas mensagens. Ai, que difícil, né, lindo, falar. que lindo. Eu sempre Depois a digo gente pra vai minha filha fazer- também, tu é o meu presente. Elas são, né? São. Porque às vezes quem não é mãe, às vezes até nem entende, né? Ou quem é aquela mãe que acha tudo muito lindo, colorido, que eu acho que é uma outra geração. A nossa geração, ela vem mesmo jogar, botar fogo no parquinho, né? Falar o que precisa ser dito. Mas eu já vi amigas assim mais velhas falando, não, mas eu não tive nenhum problema, eu tive 7 filhos e sou feliz, ou nossas avós, etc. Mas não entende que são o nosso presente, embora a gente tenha as dificuldades e os desafios, né? A consciência, né, de que não é fácil, mas também é lindo. É maravilhoso. Obrigada, Eu Ju. amo. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua entrega. A gente sempre agradece profundamente as mulheres que passam por aqui por entregar, né? E contar, às vezes, coisas muito íntimas do seu dia a dia, né? Porque aqui, se não se fala de si mesma, não se fala nada, né? A maternidade verdade. é isso. A gente É vive isso. falando sobre nós mesmos. É Muito obrigada. isso. Sucesso com a peça. Estamos te esperando lá em Porto Alegre. Obrigada. pra Já gente eu chego lá. conhecer. Tenho certeza. 2024, 60 dias de neblina vai estar na área. É isso. Sigam também a Roberta, né? Que tem um trabalho muito legal de textos na internet. A Rafa. A Roberta, fiquei pensando, quem é a Roberta? Ué, A Roberta deve ser outra mãe. A Roberta também deve ser muito legal, mas Como diz o Gonçalo, assim, trolê! trollou. É a Rafaela Carvalho, gente. É, Não dá bola, porque isso é maravilha. cérebro de mãe. Não, todas as mães vão entender aqui, colega, né? Porque é isso, a gente É fica isso. com a memória horrorosa e tudo bem, sem nenhuma Depois de crítica. 13 Covid, gente, não tem memória que resista. Tá tudo certo. A Rafa muito tem obrigada, textos Ju. ótimos lá, sigam, porque vale a pena ler o que ela escreve. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo. E que a gente possa realmente, né? O trabalho de vocês é lindo, jogar a luz e falar sobre 1 milhão de temas, porque a maternidade, ela não se esgota. A gente pode, né? Isso que você falou, 2030 vocês vão estar aqui. Bora Obrigada. lá. Vamos temporada. contar. Obrigada, Obrigada. Nestlé, Assum. E a gente se despede sempre Esse cantando. vou levar. Ela Vou já levar. tá virando sacanagem, Não, isso aí. esse eu vou levar. Agora, nessa desculpa de a Xana pega tudo aí, tava levando todos os panetones. No Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Grêmio. Aquele abraço! Gente, tchau, Beijo, obrigada. Tchau. Dá-lhe Grêmio. Tchau. Se inscreve, dá o sininho, já sabe tudo, pode subir os créditos, né? Nós vamos ficar aqui comendo panetone e vou dividir contigo, quer Ah, que bom comigo não, né? Aquela Ah, coisa. comigo não. Tchau, Gostei, gente. gostei dessa Até o festa. próximo quinta, 19 horas, tem episódio novo. Tem episódio novo? Tem sempre episódio novo. Sempre tem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.